Oi, gente. Aqui quem tá falando é a professora Giovana, professora de Química do Face Educa. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a geometria das moléculas. Como que os átomos estão organizados no espaço. Eu queria pedir um favorzinho para vocês. Antes de ver esses vídeos, tanto de geometria quanto de polaridade, que vai ser o próximo, peço que vocês vejam os vídeos de ligação química do Gustavo, porque a ligação covalente é essencial nesse conteúdo. Então, para vocês entenderem geometria, vocês têm que ter entendido ligação covalente, como desenhar, como entender as moléculas e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida de ligação covalente, tirem essas dúvidas antes de começar o conteúdo de geometria molecular. Como que é a disposição dos átomos de uma molécula? A gente está acostumado a desenhar desse jeito, né? Que é a fórmula estrutural. Então, os traços representam ligações químicas, mas também tem aquele jeito da estrutura de Lewis, ou eletrônica, que a gente mostra os elétrons sendo compartilhados. Ambas as fórmulas mostram as ligações em formato bidimensional, ou seja, quando você desenha numa folha de papel ou aqui mesmo no slide, você só mostra como que está estruturada a ligação, mas você não vai mostrar os ângulos, o formato 3D, a organização tridimensional das moléculas. Por quê? Algumas ligações podem estar para frente, outras para trás, ou até mesmo no plano. Então, a gente vai ver um videozinho dessas duas moléculas, como que elas estão organizadas tridimensionalmente. Vejam como é a disposição espacial dos átomos e das ligações químicas. Tem átomos e ligações que estão no plano, mas esses hidrogênios, que são os de branquinho, eles podem estar para frente ou para trás. Então, é muito diferente do que desenhar numa folha de papel ou a imagem do slide. A molécula de cafeína é a mesma coisa. Tem ligações de átomos que estão no plano, por exemplo, essas ligações duplas aí, entre os carbonos, mas os hidrogênios também, que são os de branquinho, estão ligados e a disposição pode ser para frente ou para trás do plano, e a gente vai entender um pouquinho isso melhor. Mas é só para mostrar para vocês que é muito diferente em 2D e em 3D, que as moléculas têm sim uma geometria espacial. Por que existe essa disposição tridimensional? Por que não pode ficar tudo no plano, igual o jeito que a gente desenha? Então, isso acontece por causa da repulsão entre os elétrons. Existe uma teoria da repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência. Por causa desses elétrons, a gente consegue prever os tipos de geometria das moléculas. Tem os elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. Os elétrons ligantes são aqueles que estão sendo compartilhados numa ligação covalente. Por isso que eu pedi para vocês já terem estudado e estarem bem com esse conteúdo. Os elétrons não ligantes são aqueles que não participam do compartilhamento da ligação, mas eles fazem parte de um átomo, da camada de valência de algum átomo. Então, esses dois tipos de elétron, eles vão contribuir para a geometria. Por quê? Os elétrons são negativos, certo? E negativo repele negativo. Então, esses elétrons que estão aos pares, eles têm que estar uma distância maior possível entre eles, por causa dessa repulsão elétron-elétron. Vamos ver como é que isso funciona. Então, a gente vai estudar alguns tipos de geometria para vocês verem como é que é essa repulsão entre os elétrons e o que elas fazem com a molécula. A primeira geometria é a linear, é a mais simples. Ela acontece quando tem uma molécula biatômica, que são entre dois átomos, ou quando são três átomos ligados, mas sem elétrons não ligantes no átomo central. Quando a gente fala de elétrons não ligantes, a gente sempre vai olhar para o átomo central, tá bom? E o ângulo é de 180 graus, né? Por ser linear.
Então, todas as moléculas biatômicas. Aqui a gente tem um exemplo do HCl. Os elétrons de verde são os elétrons compartilhados. Os elétrons de laranja são os elétrons não ligantes, que fazem parte da camada de valência. Nas moléculas biatômicas, o único jeito é linear, né, gente? Não tem como ter outra disposição. É impossível, né? Mas aqui eu queria mostrar para vocês essa questão dos elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. É claro que, na realidade, não tem cor, né? Eu já avisei isso para vocês. Não quer dizer que os elétrons ligantes são de cor diferente dos não ligantes. Aqui eu coloquei de cor diferente para ser didático e vocês conseguirem enxergar quem que é quem. Mas vamos olhar, então, uma molécula com 3 átomos e que não tem elétrons não ligantes. E depois vocês vão entender também a diferença quando tem elétrons não ligantes. Carbono compartilhando todos os seus elétrons da camada de valência não tem elétrons não ligantes, que estariam sobrando aqui como os do cloro. Então, a disposição, a geometria que vai ficar mais estável, ou seja, que os elétrons vão ficar mais distantes uns dos outros, vai ser linear, né? Se eu colocasse aqui para baixo, ia ter um ângulo de 90. Por que se eu posso ter um ângulo de 180, que é o mais longe possível um dos outros? Então, essa é a geometria do gás carbônico e do ácido clorídrico. Vamos ver um videozinho. Olha o dióxido de carbono, CO2. Ele é linear, né? Com um ângulo de 180 graus. De qualquer jeito que eu girar a molécula, vocês conseguem observar isso, né? Outra geometria é a angular. Também são 3 átomos, só que dessa vez tem elétrons não ligantes. Os elétrons que não vão participar da ligação, mas que fazem parte da camada de valência do átomo central. A gente sempre vai olhar o átomo central. Um exemplo é a água. Então, a água está fazendo ligação com os hidrogênios, então a gente tem um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Só que a gente também tem um parzinho não ligante aqui e outro parzinho não ligante aqui. Aí vocês podem pensar, então tá, a geometria é linear, igual está aqui no desenho. Não, a geometria mais estável vai ser a angular. Esses elétrons não ligantes aqui vão empurrar as ligações para baixo. Então, todos os elétrons, tanto esses quanto esses, vão estar o mais distante possível. Aí vocês pensam, nossa, mas esses dois aqui estão muito próximos uns dos outros. É porque, lembrando que a gente está desenhando no papel, a gente não consegue desenhar tridimensionalmente. Então, esses elétrons é como se eles estivessem mais para frente e esses mais para trás. Então, pode ter certeza que todos os elétrons estão bem distantes uns dos outros, o mais longe possível que deu na configuração. Vou ver um videozinho também para mostrar como que é a molécula de água. A água, vejam só, as ligações estão no plano, então de qualquer jeito que eu girar eu posso ver isso, mas as ligações entre oxigênio e hidrogênio, elas formam um ângulo, olha só. Não é linear, é angular, então elas estão um pouquinho mais para baixo do que em relação ao CO2, por exemplo. Outra geometria é a trigonal plana. São 4 átomos e o átomo central não tem elétrons não ligantes. O ângulo é de 120 graus entre cada ligação. E essa é a disposição mais estável, em que cada ligação entre carbono e oxigênio fica mais longe um do outro. Lembrando que isso aqui é um íon, né? Mas no íon, que é um íon poliatômico, a gente tem ligação covalente. Mas a geometria pode acontecer com íons, mas pode acontecer com moléculas também. Por exemplo, o BF3 e o BH3. Vamos ver como que é a configuração, então. As ligações do carbonato, elas são no plano. Então, a gente consegue desenhar no papel, só que tem que prestar atenção com os ângulos. Olha só, é um ângulo de 120 graus em relação a cada ligação. Então, essa é a disposição dos átomos.
A geometria piramidal também são 4 átomos, só que tem elétrons não ligantes no átomo central. A amônia tem 3 ligações, assim como o carbonato, mas a diferença é que o nitrogênio ele tem 2 elétrons não ligantes aqui. Porque o nitrogênio está na família 15, no grupo 15. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Um está sendo compartilhado aqui, outro aqui e mais 2 sobrando aqui, que não vão fazer parte da ligação, por isso eles são os não ligantes. Aí, vocês pensam, então tá, essa é a geometria, parecida com o carbonato. Não, essa não vai ser a geometria, justamente por causa desses elétrons aqui. A geometria estável é a piramidal. O que é que acontece? Esses elétrons não ligantes vão empurrar as ligações com o nitrogênio para baixo. Então, esse jeito vai ser o mais distante possível. Vamos olhar o vídeo. A amônia, como vocês podem observar, ela tem os 3 hidrogênios um pouco mais para baixo. Não é plano igual o carbonato que a gente já viu. Então, tem hidrogênio para trás, tem hidrogênio para frente e tem hidrogênio no plano. Qualquer jeito que eu girar a amônia, sempre vai ter um hidrogênio para trás, um para frente e um no plano. Aqui a gente tem uns tracinhos diferentes. A gente chama esse tracinho aqui de cunha cheia. Significa que essa ligação aqui está para frente do plano. E esses tracinhos aqui é cunha tracejada. Significa que essa ligação está para trás do plano. Então, essa está no plano, essa para frente, essa para trás. Como vocês podem ter visto no vídeo, né? E por último, a última geometria que a gente vai estudar hoje é a tetraédrica. São 5 átomos. O átomo central não vai ter elétrons não ligantes. E aí você pode pensar no metano, CH4, esse aqui. A disposição mais estável, né, do jeito que a gente sempre desenhou, vai ser esse jeito aí, 90 graus entre cada ligação. Não, esse não é o jeito mais estável. As ligações conseguem ficar com um ângulo maior que 90, que é esse ângulo aqui. Então, esse vai ser o jeito mais estável. Olha só, o ângulo entre cada ligação vai ser de 109,28. Não vai ser de 90. Então, a gente tem 2 ligações no plano, uma para frente e uma para trás. Vamos ver o vídeo para vocês conseguirem visualizar melhor o metano. O metano, que é um exemplo de geometria tetraédrica, tem um ângulo igual em relação a todos os átomos de hidrogênio, que são os de branco. Qualquer jeito que eu girar a molécula, vai ter a mesma distância entre essas ligações carbono e hidrogênio. Então, vocês podem ver que sempre vai ter um para cima, que está no plano, um outro no plano, um para frente e um para trás. De qualquer jeito. E vocês podem observar que não é tudo no plano, né, com 90 graus. Tem que ter um para frente e um para trás, fora do plano. Essas são as geometrias que a gente vai estudar hoje. É muito importante que vocês consigam entender o porquê. O que é que acontece com essa repulsão entre os pares de elétrons e consigam prever de outras moléculas, a geometria de outras moléculas também. Então, eu peço que vocês leiam sobre esse conteúdo, fazendo um resuminho para ajudar na fixação desses conceitos. Eu vou disponibilizar um texto sobre esse conteúdo para vocês, escrevendo tudo que eu falei nesses slides. Vou disponibilizar o slide também. E na hora de resolver a lista de exercícios, eu acho importante que vocês vejam um vídeo de polaridade antes, porque muitos exercícios vão misturar os 2 conteúdos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Muito obrigada.